Oi, gente. Meu nome é Laura Morando. Vou apresentar agora a minha iniciação científica, que foi orientada pela professora Isilda. E o projeto são os efeitos da pandemia no aleitamento materno, uma comparação entre a prevalência da amamentação no home office e a diminuição diante da escolha pela fórmula. Fazendo aí uma breve introdução, o aleitamento materno ele é amplamente reconhecido por suas vantagens nutricionais, imunológicas, afetivas, e ele é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria de forma exclusiva até os 6 meses de vida e de forma complementar até os 2 anos ou mais. No entanto, a pandemia da Covid-19 trouxe mudanças significativas para o mundo, né? E no contexto da gestação, gerou principalmente uma insegurança na amamentação, com esse medo de transmitir o vírus. Paralelamente, a pandemia trouxe aí uma mudança no cenário de trabalho, né? Consolidando o home office para muitas mães. Então, esse novo contexto trouxe tanto desafios quanto oportunidades para a prática do aleitamento materno. Uma vez que essa mãe estava mais presente em casa, ela teve a oportunidade de passar mais tempo com o seu bebê, podendo assim aumentar a sua proximidade e fortalecer o seu vínculo, ao mesmo tempo em que gerou-se uma sobrecarga física e emocional nessa mãe. Então, esse estudo ele surgiu como uma ideia minha e da minha dupla em analisar o atual cenário da amamentação. Então, os entraves que enfrenta e como está essa relação com o uso de fórmulas infantis. E sobre orientação da professora Isilda, nós aplicamos isso no cenário pós-pandêmico. Então, o objetivo principal do projeto foi analisar a influência da pandemia da Covid-19 na prática do aleitamento materno, principalmente para essas mães aí lactantes em regime de home office. Buscou-se compreender de que forma que esse modelo de trabalho afetou a escolha entre o aleitamento exclusivo e o uso de fórmulas infantis. Como metodologia, foi realizado um formulário que foi aplicado de maneira online para mães lactantes que trabalharam em home office durante ou depois da pandemia. E ele abordou principalmente tópicos como o perfil sociodemográfico dessas mães e a sua rotina de trabalho, a frequência e o tipo de amamentação que escolheram, se fizeram uso de fórmulas infantis e como, e comparações com experiências pré-pandêmicas, no caso de mães que tiveram gestações anteriores. Então, eu fiquei responsável por analisar uma parte dessas respostas, colocando em tabelas e analisar isso depois para buscar por padrões recorrentes. Então, tentar identificar uma relação entre o modelo de trabalho remoto e a prática da amamentação. Além disso, essas análises foram complementadas por diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde, a fim de contextualizar melhor esses dados. Então, trazendo aí os resultados, nós tivemos 19 respostas, né, de mães lactantes que relataram ter entre 30 e 40 anos, com uma jornada de trabalho superior a 6 horas por dia e tendo de 1 a 2 filhos em média. Agora, sobre os dados mesmo, apenas uma mãe relatou desconforto em amamentar no contexto de home office, o que mostra, né, uma certa preferência das mães em amamentar em home office. Isso se justificou pelo fortalecimento do vínculo com o bebê e a oportunidade de amamentar em livre demanda.
Então, aqui tem um gráfico, né, que mostra que muitas mães escolhem pela amamentação em livre demanda, e o modelo de home office possibilitou realizar isso plenamente, dar mais oportunidade para a amamentação em livre demanda. Além disso, 5 mães relataram que não possuem rede de apoio, e uma mãe diz não gostar de amamentar no geral. O que mostra que esse gosto pela amamentação, ele não está diretamente ligado a esse suporte familiar. Já nas fórmulas infantis, não se encontrou um padrão de resposta que pudesse fazer relação do uso de fórmulas infantis, né, da escolha dessas com o trabalho remoto, uma vez que 12 mães relataram que nunca utilizaram fórmula e 7 disseram que já utilizaram, 5 de maneira complementar e 2 de maneira exclusiva. Então, esses resultados basicamente reforçam a hipótese de que o aleitamento materno ele teve contribuições do home office. Então, a manutenção da amamentação teve resultados positivos aí com o trabalho remoto. Então, como conclusão aí, eu trouxe que o home office, ele teve um papel importante na promoção, né, do aleitamento materno durante a pandemia, porque essa maior presença da mãe em casa, fortaleceu o seu vínculo com esse bebê e também possibilitou que ela amamentasse em livre demanda, mesmo em situações de sobrecarga ou tendo uma rede de apoio limitada ou até não tendo uma rede de apoio, né? E isso mostra que o home office, quando ele é bem estruturado, ele traz benefícios para a amamentação. Então, ele contribui para dar continuidade, né, à amamentação, o que se alinha com as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. E apesar disso, o uso de fórmulas infantis, ele ainda esteve presente, mas ele não esteve diretamente relacionado com o trabalho remoto. O que a gente encontrou das justificativas pelo uso de fórmulas infantis foram fatores individuais, como a falta da produção de leite, insegurança em alimentar e até uma ausência de orientação por profissionais da saúde para essas mães. Então, como uma visão geral, aí a gente tem que o aleitamento materno, ele é uma construção social, de forma que ele tem influência do contexto geral, então mundial, e também pelo contexto pessoal dessa mãe, pelas suas características próprias. De forma que valorizar a amamentação traz como entrave reconhecer essa mãe. Então, a saúde dessa mãe, a individualidade dessa mãe, o tempo dessa mãe, né? E, enfim, as suas características próprias. As principais referências nós usamos a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e o Ministério da Saúde, e alguns outros artigos sobre amamentação. Deixei aqui o meu contato e o da professora Isilda. E foi isso. Gostaria de agradecer aí a todo mundo.